O tema da nossa mensagem é avivamento, comportamento. Não há avivamento sem comportamento. Comportamento é definido como um conjunto de reações de um sistema dinâmico face às interações e renovações propiciadas pelo meio onde está envolvido. Exemplos de comportamento são o comportamento social, o comportamento humano, o comportamento informal, animal, atmosférico, comportamento. Nós somos seres vivos. E a cada situação da nossa vida nós temos um comportamento diferente. Num dia de chuva, nós temos um comportamento: andar com o guarda-chuva. Num dia de chuva, nós temos um comportamento: não sair de casa. Nós temos essa questão. É uma coisa que nos foi ensinada de criança. E nós ficamos assim numa guerra, né? Sair de casa para dia de chuva. As crianças não querem sair para estudar. Ah, mas está chovendo. Porque você falou, não sai na chuva, meu filho. Aí, não pode estudar. Mas como é que eu vou para a escola? Aí você pega e empurra ele para cá, para fora, né? Cobre ele todo. Nós, os adultos, quando dia de chuva a gente fala assim, eu não vou... Ai, aquela chuvinha na janela, levantar para trabalhar. Ai, dia de calor. Dia de calor você não sai de guarda-chuva na mão. Não, o comportamento é outro. Você coloca uma roupa mais fresca, né? Mais à vontade, mais colorida, e vai para trabalhar e já carrega a sua garrafinha de água. Hoje a garrafinha de água é algo indispensável na nossa cabeça. Temos que beber 2 litros de água por dia, né? E só carregando a garrafinha, e só mudando os nossos comportamentos. Em psicologia, comportamento é o conjunto de procedimentos ou reações do indivíduo ao ambiente que o cerca em determinadas circunstâncias, o meio. É sempre assim. O comportamento é a reação de cada um de nós. Algumas pessoas têm um comportamento mais fechado, outros têm um comportamento mais dinâmico, vamos dizer assim. Eu fui pesquisar Freud. Freud é o pai da psicologia, dizem por aí. É um pensador, é um camarada diferenciado, né? E sobre comportamento, ele tem 2, ele chama de institutos, que é a vida e a morte. E ele chama de Eros, energia vital, e Tatanos, personificação da morte. E olha o que o Freud ele fala. Os instintos de vida são aqueles que se relacionam com uma necessidade básica para a sobrevivência, reprodução e prazer. Eles incluem coisas como a necessidade de alimento, abrigo, amor, sexo. Ele também sugeriu que todos os seres humanos têm um comportamento ou um desejo inconsciente de morte, que ele se referiu como os institutos de morte. E sabe o que é verdade? Todo mundo tem esse, lá no fundinho, sabe por quê? Porque a morte é uma realidade. Porque a morte é a única certeza que nós temos. Eu não sei quanto tempo que eu vou viver, mas eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou passar desta vida para outra vida. Dessa vida para uma vida eterna. Avivamento é comportamento. Comportamento autoconstrutivo. Às vezes, autodestrutivo. Freud, ele acredita em uma expressão da pulsão da morte, que a morte pulsa em nós. E é verdade, a morte pulsa em nós. A morte faz parte da nossa vida. E nossos instintos são amplamente temperados
pelos instintos da vida. A morte e a vida, elas andam paralelamente. A morte e a vida, elas se comunicam paralelamente. É o comportamento do ser humano. É o comportamento do homem e da mulher de Deus. Não muda isso. Nós queremos viver avivamento. Avivamento é comportamento. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse texto fala só de comportamento, irmãos. Esse texto só fala de comportamento, irmãs. Primeiro, sujeitai-vos, ou seja, dependa de Deus. Avivamento é depender de Deus. Marca aí na sua Bíblia. Sujeitai-vos. Dependa. Quem não depende de Deus não aviva a sua alma, não vive um avivamento. Segundo, resistência. Resistir ao maligno, ao diabo. Não tem como viver longe do diabo se você não o resiste. É um comportamento meu, é um comportamento seu. Se eu não resistir, ele sempre estará apresentando a mim aquilo que me traz um segundo comportamento. Quer viver uma vida de avivamento? Primeiro lugar, sujeite-se, dependa de Deus. Segundo, resista ao diabo. Terceiro, achegai-vos a Deus. Olha só, comportamento, vida e morte. Resistir ao diabo, morte. Vida, achegai-vos a Deus. Não adianta resistir ao diabo e não se achegar a Deus. Avivamento é aproximar-se de Deus, porque quando eu me achego a Deus, Ele se achega a mim. É uma via de contato, de encontro. Se eu não me achegar, Ele não se achegará. Avivamento, Bíblia na mão. É o que nós temos pregado. Avivamento, oração, achegar-se a Deus é buscar ao Senhor na sua santa e bendita palavra. Quem não tem a Bíblia na mão, quem não tem a Bíblia nos olhos, quem não tem a Bíblia na cabeça e no coração, não se achega a Deus. Quem não ora, não se achega a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Você já experimentou isso tantas vezes? Quantas vezes você orou e Deus te respondeu? Quantas vezes você ora e Deus te responde? Nós estamos aqui orando, sempre clamando. Por quê? Porque nós queremos nos achegar a Deus. Isso é avivamento. Ore mais. Leia mais a palavra. Busque mais da presença de Deus. Resistir ao diabo e achegai-vos. Primeiro, sujeitai-vos a Deus, dependa dele. Segundo, resista ao diabo. Não dê corda para o diabo. Terceiro, achegue-se a Deus. Quarto, purificai as mãos. As mãos, elas são nossas maiores ferramentas. O judeu, quando ele entra na casa de alguém, ele é recebido com uma bacia e com água. Hoje, é claro, você tem o lavabo. E você entra na casa do judeu, e deveria ser assim na sua casa também. Entrar e ir direto para o lavabo. A visita chega, vai lá, aí lava a mão. Aí lava a mão. Aí dá aquela lavadinha no rosto.
Naquele tempo andava-se de sandália, não andava-se de meiazinha e sapato, andava-se de sandália. Então, a bacia, e você entrava na bacia e lavava os seus pés. Sinal de limpeza, de humilhação? Sim. E aí você estava pronto, agora você ganhava um abraço e um beijo. Jesus falou, vocês não me lavaram as mãos, não lavaram meus pés, nem me beijaram. Lembra? Mas essa mulher, ela derramou um vaso de alabastro inteirinho em mim. Porque tem que limpar as mãos. As nossas mãos representam a sujeira do dia a dia, aquilo que nós tocamos, como nós tocamos, o que nós fazemos, o nosso realizar. E Deus, Ele olha para as nossas mãos e Ele diz, olha, cobrarei o sangue inocente das tuas mãos, cobrarei o sangue do inocente da tua mão. Por isso que nós temos que fazer a diferença, por isso que nós temos que estar usando tudo aquilo que Deus proporciona a nós para mudar a nossa vida. Primeiro, sujeitai-vos, dependa de Deus. Segundo, resisti ao diabo. Terceiro, chegai-vos a Deus. Quarto, purificai as mãos. Tenha mãos limpas, tenha uma vida limpa diante de Deus e dos homens. Quarto, afligi-vos. Abale-se. Aflição. Abale-se. Lamente. Chore. Deus quer que nós tenhamos sentimentos. Estamos perdendo os sentimentos pelas pessoas, pela vida. Afligi-vos, abale-se, lamente, chore. Pela manhã, eu trouxe, a irmã fez uma abertura de culto linda, e ela falou das tragédias do ano de 2020. Você sabe quais foram as tragédias do ano de 2020? Menino, nós tivemos um avião que foi alvejado no Irã e 170 pessoas morreram instantaneamente. Quem chorou por isso? Ninguém. Nós temos terremoto, vulcão. Ninguém chorou por isso. 30 pessoas morreram pisoteadas no sepultamento daquele general que mandou soltar o míssil, que matou, que derrubou o avião, e aí os Estados Unidos vai lá e pumba! 30 pessoas morreram pisoteadas, mais 200 e tantas foram feridas. Quem chorou por isso? Ninguém. Quem se lamentou por isso? Ninguém. Você está entendendo? A nossa frieza, a frieza da humanidade. Avivamento é afligir-se, é abalar-se, é lamentar, é chorar. É ter amor pelas almas, é ter amor pela sua alma. Você tem tido amor pela sua alma? Quem tem amor pela sua alma leva ela para o céu. Quem não tem amor pela sua alma leva ela para o inferno. O texto sagrado, no versículo 9 de Tiago diz: afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tem que haver conversão, mudança nos sentimentos, avivamento. É mudança nos sentimentos, é ter sentimentos novos, reais, aqueles sentimentos de Deus, porque Deus se entristece com o pecado e se alegra com homens e mulheres transformados, vivos. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele te exaltará, diz Tiago. Isso é avivamento, humilhar-se diante do Senhor, para que Ele te exalte. Não eu me exaltar, não eu te exaltar e você me exaltar, não, Deus Ele vai te exaltar. Quando eu passeio pela palavra de Deus, eu vejo os homens vivendo avivamento e sendo exaltados. Depois da palavra de Deus, eu consigo ver centenas de milhares de homens
se humilhando diante do Senhor e sendo exaltado pelo Senhor. Por quê? Porque mudaram suas vidas. Por quê? Porque viveram um avivamento verdadeiro. Você quer ser exaltado? Humilhe-se diante do Senhor e Deus vai te exaltar. Deus vai fazer diferente sobre a sua vida. Comportamento. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 19. Hebreus capítulo 10, verso 19. Avivamento é comportamento. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Comportamento, olhe para o texto. Intrepidez, ou seja, coragem, ânimo, bravura. Isso é avivamento. Comportamento, comportamento de coragem. Crente tem que ser corajoso. Coragem para chegar na presença do Senhor e dizer: eu pequei mesmo, mas agora eu me arrependo e eu quero o teu perdão. Coragem para mudar a sua vida. Coragem para pregar a palavra. Bravura para sofrer a perseguição, a dor em nome do Senhor Jesus. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Atitude: aproximar-se do Senhor com sincero coração. Deus conhece o nosso coração. Ele não conhece o seu exterior, Ele conhece o seu interior. O exterior pode estar muito bonitinho, mas o interior pode estar podre. E aí você olha assim e fala assim: quantos pastores você viu já? Que o exterior estava bonitinho, uma pregação bonita, sempre com um bom terno. Eu vou para o alto porque, né, a gente gosta de acusar os de baixo. Não. Terno sempre bonitinho, sempre cabelinho penteadinho, né, um bom português, uma boa reflexão, e era sepulcro caiado. Temos que nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Comportamento é fé. Quem não se comporta com fé, não se comporta diante de Deus. Nós temos que trazer à existência aquilo que não existe através da fé. Comporte-se com fé, que você vai viver avivamento. Tendo um coração purificado. Como é que se purifica um coração? Comportamento de limpá-lo. Comportamento de colocar tudo para fora. Comportamento de zerar e começar de novo. Lavado o corpo com água. Todo dia. Deus, ele fala, né, na linguagem que nós possamos entender. Todo dia. Nós vamos lá, comparecemos debaixo do chuveiro, e nos lavamos, e nos purificamos, para começar um novo dia, porque aquele dia, ele veio e trouxe sobre nós todo o seu mal. Cada dia, vivamos cada dia o seu próprio mal. Mas eu não tenho que levar o meu mal para o outro dia. Aí nós chegamos em casa, aí nós pegamos uma roupa limpa, e aí nós pegamos uma toalhinha, vamos para o banho, tomamos um banho, aí nos lavamos,
aí ficamos, é outra pessoa, você é outra pessoa depois do banho. Aí você se penteia, aí você coloca a sua roupa de ficar em casa, cheirosinha, não tem nada melhor do que uma roupinha limpinha. E tem aquela roupinha que a gente tem mais apego com ela, né? E aí você coloca aquela roupinha de apego, e aí você fica confortável, aí você fica tranquilo. Aí você vai para a cama e dorme melhor. Você chegou em casa, depois de um dia de trabalho, semana, 55 graus, né? De sensação térmica. Aí você chega em casa, né? Nem tira a roupa, não tira o sapato, faz nada, você deita na cama e dorme. É ruim, amigo, não dorme. Porque você tem que ser lavado com água. Aí Deus pega essa forma de expressão e fala para você, querido, lava o seu corpo com água. Lava o seu corpo, não carrega de um dia para o outro. Do outro dia para o outro, não. Deixa para trás, joga pelo ralo. Acabou, acabou. Aquele dia já foi. Não tem mais sentido você carregar ele. Lava o teu corpo. Deixa descer pelo ralo. Não vai mais buscar, não. Vai descer, vai embora. Nunca mais volta. Isso é avivamento. Vai embora todo pecado, toda sujeira, todo mau cheiro. Vai embora, não te quero. Se amanhã você tiver novamente, é novamente. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E amanhã eu tomo outro banho. Avivamento é isso, é renovar-se a cada dia, é mandar embora toda a sujeira, todo dia. Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Comportamento é guardar firme, é não vacilar. É estar íntegro diante de Deus. Quem fez a promessa é fiel. Então nós também temos que ser fiéis. Avivamento, eu quero avivamento. Pastor, eu quero avivamento. Eu preciso de um avivamento. Está aí a resposta para a sua vida. Não vacile. Seja firme. Confesse a tua esperança em Deus. O Senhor é a minha esperança. Só o Senhor poderá fazer, mais ninguém. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Avivamento espiritual é estímulo. Nós temos que animar. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. É estímulo. Olha, não tem mais jeito, não dá mais, é impossível, não existe isso. Na linguagem de Deus não existe isso. O que existe é vamos lá, vai dar certo, Deus vai na frente, nós vamos conseguir a nossa vitória, Deus vai cuidando de nós não podemos olhar para trás, eu não largo da mão desse Deus, vem comigo que você está bem, estimula. Traz ânimo novo. Não seja um derrotado, uma derrotada, desanimado, triste, morto. Não há avivamento para desestimulados, para desanimados. Eu cresci ouvindo que uma andorinha não faz verão, que uma andorinha não faz verão, uma andorinha não faz verão. Um dia eu estou lendo a palavra de Deus e Deus começa a falar para mim, Moisés era uma andorinha só, e ele fez verão. Jonas era uma andorinha só, ele fez verão. Abraão era uma andorinha só, ele fez verão. Samuel, o profeta, era uma andorinha só, ele fez verão. Davi, uma andorinha só, ele faz. Com Deus, uma andorinha só faz verão. Faz a diferença. Uma andorinha só faz muita festa. Uma certa ocasião eu estava na cidade de Passa Quatro, interior de Minas Gerais, e fomos para uma conferência de Semana Santa, eu e a banda que eu participava, e eu entendi o que era verão, o que era andorinha que faz verão. Fomos dormir num hotel, e estávamos ali
dormindo, cansados de uma viagem, chegamos direto para o culto e fizemos o culto, e no outro dia tinha outro culto, e nós fomos dormir, descansar, quando deu 5 horas da manhã, era uma coisa maluca, uma insanidade, de uma barulheira, mas que barulheira, eu abri a janela do hotel assim, dei de cara com aqueles fios de alta tensão lotados de andorinha, de andorinha. Falei, não, miserável, eu quero dormir, esses bichos cantando. Eu peguei o travesseiro, fui para fora e fiz assim, vupt, aconteceu nada, eles ficaram olhando para minha cara. Tem nada não, vou pegar a toalha de banho, fui lá pegar a toalha de banho e dei aquela chacoalhada na janela, eles ficaram olhando para minha cara. Nem aí para você. Cantaram a manhã toda. Eu levantei muito feliz e entendi. É por isso que diz que uma andorinha só não faz verão, porque são muitas, elas vêm numa revoada fantástica e elas movimentam, assim, quando elas voam e sai todo mundo voando, é uma nuvem escura, são milhares, e aí elas vão assim, param no mesmo lugar, depois elas vão e cantam, e volta de novo. Chega uma hora do dia, elas somem, quando chega a noite elas voltam para o mesmo lugar, uma alegria. E aí eu entendi, uma andorinha só não faz verão. Isso quando não tem Jesus, mas quando tem Jesus, uma andorinha só faz verão. Se eu estiver estimulado, eu faço a diferença. Eu vivo avivamento, eu começo a promover avivamento, eu começo a proclamar avivamento. Não, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixa de ter comunhão. Não deixa de estar na casa do Senhor, não deixa de congregar. Quanto mais sozinho, mais você espalha. Ajunte, seja um homem e uma mulher estimulado, avivado. Traga a brasa, a lenha para a casa do Senhor. Vamos fazer uma grande fogueira de avivamento. Vamos fazer um grande movimento de avivamento, uma grande transformação, estando juntos ao Senhor, vivendo a glória de Deus. Chega desse Cristo em casa. Chega desse culto em casa. Ninguém persevera assim. Mas o amor de muitos se esfriará. Porque o comodismo, as lutas, as desculpas vão nos afastando da presença do Senhor. E eu quero terminar essa noite com o Salmo 95, versículo 1 em diante. Salmo 95. Avivamento é comportamento. Salmo 95. E o salmista diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Avivamento. Vinde, venha, diz o salmista. Não fique longe da presença do Senhor, mas venha com júbilo, com mais do que alegria. Porque tem gente que fala: alegrei-me quando me disseram. Não, júbilo, festa, igual as crianças gritando lá em cima, está escutando? Isso é festa, é júbilo. Tem que ter muita alegria na casa do Senhor, celebração. Celebração é entregar tudo diante do Senhor. Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O salmista fala: saiamos ao seu encontro. Não fiquemos aqui
Saiamos ao seu encontro. Saia da sua zona de conforto. Saia do seu quadradinho. Saia da sua estação e vá à presença do Senhor. Tem que sair. Tem que ir buscar. Avivamento é ir à presença do Senhor. Não é esperar, porque Ele não nos serve. Nós é que o servimos. Nós é que nos apresentamos diante dEle. Nós é que vamos buscar nele. Saia, vá até Ele. Mas não para ficar pedindo, mas é para glorificá-lo. Vitoriemo-lo com os salmos. Cantemos a vitória do Senhor. Porque Ele é Deus de vitória, não tem derrota no Senhor. O que parecia derrota, Jesus ali na cruz, parecia derrota, se transformou na maior vitória de Jesus. Porque Ele ressuscitou. Ele não ficou ali naquele sepulcro. Ele venceu a morte. 20. Adoremos. E prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Isso é avivamento. Nos colocar diante desse Deus que nos criou. Nos ajoelhar diante dEle. Nos entregar diante dEle. Ter comportamento. Comportamento de crente. Comportamento de servo. Comportamento de homem e mulher de Deus. Isso é avivamento. E comportamento depende de mim. Não depende da minha esposa ou dos meus filhos. Depende de mim. Se eu não o tiver, se a minha esposa não o tiver, se meus filhos não o tiver, não haverá. Comportamento depende de cada um de nós da igreja. De cada um ser humano, servo do Senhor, serva do Senhor. Você é responsável pelo avivamento na sua casa. Você é responsável pelo avivamento na sua igreja. Você é responsável pelo avivamento na sua vida. Se você não o fizer, vai ser igual aqueles dois ladrões da cruz, que estavam no seu último e derradeiro instante. E um continuou na sua arrogância, na sua altivez. Se tu és mesmo o Filho de Deus, por que tu não nos tira daqui? Por que tu não nos desce dessa cruz? E o outro do outro lado, no seu avivamento, ele disse: cala a boca, fala com ele assim não. Esse é o Filho de Deus. Você, nós estamos aqui porque somos pecadores, erramos, falhamos. Ele não. Ele está aqui para morrer em nosso lugar. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Avivamento. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Resultado do avivamento. Ele tinha 1 minuto para viver o avivamento. E ele não quis viver o resto de uma vida. Ele quis viver o avivamento agora. Avivamento é agora. Já. E depende de mim, depende de você, depende de nós, individualmente, para transformarmos o coletivo dessa igreja. O coletivo da sua casa, o coletivo desse bairro, o coletivo desse mundo tenebroso. Avivamento começa aqui, com comportamento. Comece a ter um comportamento de avivamento. Comece a ter um comportamento na presença do Senhor, vivendo a palavra de Deus.